Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. E a aposentadoria interessa a todo mundo, porque um dia ou outro, um de nós vai querer se aposentar de uma forma ou de outra, seja pelo sistema privado ou pelo sistema público, que é mais complicado. E a doutora Juliane está aqui com a gente toda segunda-feira, trazendo, né, luz a esta questão que às vezes é tão complicada, né, doutora Juliane? Boa tarde. Boa tarde, Og. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. É isso mesmo, a aposentadoria o nosso futuro, né? A gente assim espera, porque a gente quer viver bastante. Com certeza. Então, quando a gente quer viver bastante, a gente precisa ter um bom planejamento para esse futuro. E o brasileiro ainda tem um pouco de, na cultura, né, nossa, ainda não implementou isso de maneira ampla. Então, por isso que a gente insiste para que as pessoas se organizem e se planejem, porque é possível ter uma vida digna se houver um bom planejamento. Como é que a gente pode garantir, através desse planejamento, doutor, um melhor resultado nas nossas aposentadorias? Porque esse é o objetivo, né? Buscar tentar buscar o melhor valor ou maior valor por mais tempo possível, né? Isso. Olha, é sempre possível se a pessoa conseguir ver isso com bastante antecedência. Nós temos hoje uma reforma, uma mudança de regras que atinge todas as pessoas mais jovens, né, que já tem que entrar nesse novo sistema, então não vai ter jeito, tem que esperar uma idade limite. Mas isso não significa que porque ela precisa alcançar a idade limite, e convenhamos também, né, Og, 62 anos para a mulher e 65 para o homem, não é uma idade muito avançada para... considerando que nós estamos vivendo bastante, né, hoje, graças a Deus, e, claro, considerando o nível mediano do brasileiro no sentido de trabalhos mais comuns, né, não estou dizendo aqui daqueles trabalhos mais penosos e tal. Então, quando a gente trata de uma coisa mediana, a gente sabe que dá para que se organize. Então, não significa que porque você vai esperar 62, 65, que você não possa melhorar a sua contributividade ou, ao menos, se organizar de uma maneira que, mesmo que você não tenha uma capacidade contributiva de fazer valores mais altos, mas que você possa ter uma boa administração para que avalie aquilo que você tem para receber. Porque a gente está falando aqui, claro, daquelas pessoas que têm boas condições de margem, né? Valores maiores que salário mínimo, né? Aquelas pessoas que já recebem só salário mínimo ou muito próximo a isso, elas vão estar ali ligadas nessas regras apenas nos requisitos. Mas para aquelas pessoas que têm outros meios de valores, ou seja, por uma profissão que tenha uma atividade mais lucrativa, ela pode sim ter esse melhor resultado se ela fizer isso com mais antecedência. E eu digo isso com pelo menos uma pessoa que faça isso com pelo menos 15 anos antes de atingir a idade. Agora, doutora, quais são os erros que as pessoas mais cometem, os erros mais comuns, né, que levam essas pessoas a terem a aposentadoria negada ou com valor menor do que o esperado? O primeiro erro mais comum é achar que o INSS tem todas as informações sobre você. Não tem. Não, nunca acredite que o que está ali no cadastro ele está correto. Né? Sim. A verdade é que é o contrário, é mais fácil, é uma exceção quando está tudo correto. Tá? Porque o mais comum é que as informações não estão corretas, e eu já falei várias vezes aqui, a gente vem de um histórico no nosso país de várias mudanças no sistema, inclusive tecnológico. Então, o processamento de dados também, que já não é só do Brasil, é do mundo, né? Antigamente existiam microfichas, coisas anotadas, então é muito passível de erros. Sim. Quando isso vai sendo transmitido para o sistema, nem tudo conseguiu ser cruzado de maneira efetiva. Então, esse é o primeiro erro. O outro erro é acreditar
que ele vai esperar o momento do requisito para resolver tudo. Também não vai. Por isso que a gente diz, faça antes uma análise, antes de fazer o encaminhamento, averiguar se realmente aquelas informações estão corretas, né? E a outra é acreditar que ele vai ficar sempre contribuindo no mínimo, para ter uma aposentadoria no futuro, que no fim ele acha que vai ser maior que o salário mínimo, e não vai. Sim. Porque, na verdade, você vai contribuir sobre um valor e é sobre aquela média aritmética que você vai ter de resultado. Então, não vamos aqui achar que se eu pago MEI, se eu paguei salário mínimo, e aí depois, na hora de requerer o benefício, você quer aumentar no último ano, não vai adiantar. Tanto você que precisa ter uma regularidade. Também, né? E tem um teto, né, de aposentadoria também, que as pessoas, eu vou pagar mais para receber mais, nem sempre é assim, né? Exato. A verdade é que existe um teto de aposentadoria. Começa no mínimo e vai hoje, esse ano, é 8 mil e pouco. Então, você tem essa margem para, quando for o caso, você poder, se for principalmente pessoas que têm essa condição de andar, por transitar nesses valores mensais, porque às vezes tem uma atividade liberal, uma profissão liberal, ela vai ter que saber que se ela estiver sempre contribuindo no salário mínimo, ela vai ter um resultado do salário mínimo. Se ela quiser aumentar isso porque melhorou a contribuição, ou porque melhorou a renda, se ela fizer isso no ano da aposentadoria, ou 2 anos antes, e mesmo que sejam nos últimos só 5 anos, nem sempre a vantagem vai ser tão grande assim. Então, ela precisa realmente avaliar valores. Tem um cálculo que se faz, que é o tal do ROI, né, da aposentadoria. Como é que esse cálculo é feito e como é que ele pode ajudar o segurado a avaliar se ele está fazendo da maneira correta? Isso, porque o ROI é o chamado retorno do investimento. Isso existe nos negócios também, né? É bom deixar claro. Isso, ele é muito usado em aplicações financeiras, claro. Previdência privada. Empreendimentos e tal. Isso, investimentos. Então, essa é uma nomenclatura que a gente agregou no planejamento previdenciário da Previdência Pública. Sim. Porque nada mais é que planejamento financeiro, né? Quando você verifica, por exemplo, chegou uma pessoa que está nos ouvindo agora e ela pensa assim, poxa, eu estou ouvindo, quem sabe no meu caso aqui não poderia então já avaliar. Então, o que uma pessoa tem que verificar? Olha, vamos ver o que eu tenho de atrasado, às vezes se compensa eu efetuar o pagamento desses valores. Então, compensa eu daqui para os próximos 15 anos, então eu vou pagar sobre tal valor. A gente faz essa estimativa, esse cálculo, que nada mais é avaliar o custo-benefício, né? Ou seja, eu vou investir tantos reais por mês durante tantos meses para atingir o resultado de valor de benefício X. Sim. Aí a gente faz a compensação, avalia quanto que eu vou investir, o quanto que eu vou ter de retorno. E dentro da Previdência Pública, a gente sabe que existe uma certeza de resultado no sentido da entrega do benefício, não do valor. Sim. O valor a gente não consegue, até porque é muito tempo para a gente, mas a gente estimar, né? Mas a gente consegue fazer pelas regras de hoje e que a pessoa tenha uma avaliação de que este resultado é favorável. Então, se eu tenho um investimento de tantos reais, tantos mil reais, eu vou ter um retorno X. E eu sei também que eu tenho uma média de expectativa de vida do brasileiro. Então, com base nas tabelas do IBGE, a gente faz isso. É claro que a gente está avaliando, não é bola de cristal, né? A gente faz com base nos dados e aí a pessoa pode, a partir daí, pensar, puxa, vale a pena então eu investir esse valor, essa quantia para ter um resultado para a minha aposentadoria. E aí ela vai ter 65, 62, uma mulher. Mas ela vai estar ainda jovem, possivelmente ainda com saúde. Sim. E podendo usar esta renda, usar esse investimento, esse retorno desse investimento para talvez, quem sabe, fazer outras atividades que sejam até para o seu próprio lazer. Doutora Juliane Penteado, muito obrigado mais uma vez pelas explicações e esclarecimentos. Uma boa tarde, boa semana e até a próxima segunda. Muito obrigada, Og. Um abraço a todas, abraço a todos e até a próxima semana. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista.
Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.